caminhos diante de nós, mas é nós que escolhemos, é nós, irmãos, que escolhemos se queremos ir para a esquerda ou se queremos ir para a direita. O que nós não podemos fugir é das consequências que as nossas escolhas elas vão gerar. O que Deus de um lado estava dizendo para o povo: olha, escolha uma vida, escolha uma bênção, escolha viver na presença de Deus, porque as consequências, irmãos, das nossas escolhas, ela vem. Se eu querer, ela vem; se eu não querer, ela vem do mesmo jeito. É verdade, Deus. Irmãos, Eita glória. Deus, ele trabalha com princípios, e o princípio de Deus é o princípio da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então veja, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para o povo, sim ou não? Deus faz uma promessa. E qual era a promessa, irmãos? Que eles iam entrar numa terra e que ninguém poderia resistir àquele povo durante toda a vida, durante toda a geração daquela nação. Mas o problema, irmãos, é que aquele povo que era animado, aquele povo que estava diante da presença de Deus, aquele povo que quando ouviu a voz de Deus se curvou e disse: não, Senhor, hoje nós escolhemos a vida, hoje nós escolhemos a bênção, hoje nós escolhemos ouvir a tua voz, hoje nós escolhemos viver diante de ti. O problema, irmãos, é que Deus introduziu eles na terra prometida, mas a bênção acabou se tornando em maldição, porque Deus deu a vida, Deus deu abundância, Deus, irmãos, deu uma terra que tudo que eles plantavam, eles colhiam, mas porém o tempo foi passando e aquele povo se esqueceu do Senhor. Aí nós chegamos, irmãos, aonde se encontra o livro do profeta Jeremias, porque a Bíblia diz que o 20º rei de Israel se chama Zedequias, um homem que não fez a vontade de Deus. E é naquele tempo, irmãos, estava vivendo, o povo de Israel estava passando por uma calamidade espiritual. Ninguém queria servir a Deus, ninguém queria buscar a Deus, ninguém queria, amados irmãos, viver uma vida debaixo da presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós servimos a Deus, irmãos, isso gera renúncia no nosso coração. Quando servimos a Deus, irmãos, nós entendemos que nós não fazemos mais a nossa vontade, nós não fazemos mais o nosso querer, nós não fazemos mais o que temos desejo de fazer, porque se Cristo vive em mim, logo o pecado não me domina mais, logo os prazeres da carne não me dominam mais, porque quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Poderoso. Só que o problema é que o tempo passou, o comodismo chegou, porque às vezes, irmãos, nós seres humanos temos a ideia que tudo o que plantamos, às vezes não vamos colher, mas nos enganamos, irmãos. Veja bem, o povo cresceu, se fortaleceu, tinham rei, tinham tudo do bom e do melhor, mas eles decidiram abandonar o Senhor. Aí quando você pega o livro de Jeremias, você vai ver, querido, que Deus, ele levanta Jeremias, o profeta sincero, alguém que não tinha medo de falar a verdade. E a Bíblia diz, querido, logo no capítulo 2 de Jeremias, que Deus olha para o povo e diz: olha, dois pecados vocês cometeram contra mim. Primeiro, vocês me abandonaram. Segundo, vocês foram servir a deuses estranhos. Depois Deus, irmãos, interroga o povo dizendo: você já viu os amorreus abandonar os seus deuses? Vocês já viram os filisteus abandonar os seus deuses? Vocês já viram qualquer nação abandonar os seus deuses? Glória. Aí Deus olha para o povo: mas vocês me abandonaram, mas vocês viraram as costas para mim, vocês deixaram de beber de água da fonte para viverem bebendo em cisternas rotas. Foi essa a palavra que Deus
usou. E eu posso provar para você, querido, no livro de Jeremias, capítulo 2, e versículo de número 5 em diante. Eu quero ler, irmãos, para ficar bem claro aquilo que Deus fala ao nosso coração nessa noite, porque daqui uns dias nós entraremos em um novo ano. Quem quer entrar em um novo ano com uma nova vida? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Jeremias capítulo 2, o verso 11. Olha o que a Bíblia diz, o verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Ainda que não fossem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Irmãos, preste atenção. Olha o que Deus está falando para o povo. Vocês me abandonaram, viraram as costas para mim. Vocês trocaram-me por deuses que não são deuses. O verso de número 13, por favor. Olha o que o verso 13 diz. Porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram um manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retém águas. Irmão, você já viu alguém feliz que deixou a Deus? Veja bem, irmãos. Deus está olhando para aquele povo e dizendo: vocês viraram as costas para mim, vocês me abandonaram. Às vezes, irmãos, nós reclamamos que as coisas acontecem, mas não temos capacidade de fazer uma análise da nossa vida e entender em que ponto nós deixamos de servir a Deus. É Deus. Porque se você pegar, irmãos, estuda a palavra, se você pegar um macumbeiro, ele está indo lá para a Índia para aprender novas maneiras de feitiço para destruir tua casa e tua família. Se você pegar um muçulmano, irmãos, deu a hora da oração dele, não importa se tem parente, se tem visita, se tem festa, ele simplesmente sai, pega o seu tapetinho, vai para o quarto e vai orar ao Deus que não é Deus. Esse dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha no posto, ele falou que estava na casa de um árabe, aqui em Guaíra, e estava todo mundo num churrasco, numa festa. Deu 3 horas da tarde, o árabe pegou, saiu de fininho. Mas o que está acontecendo? Rapaz, está lembrado? Não, é que é a hora da oração dele, deu a hora, não importa quem está dentro de casa, a visita fica, ele pega o seu lençolzinho e vai para o quarto para orar. Aí Deus, irmãos, interroga o povo dizendo: vocês acham que os árabes deixaram de servir aos deuses dele? Você acha que os fenícios deixaram de servir a Baal, que sacrificavam os seus próprios filhos como sacrifício? Não. Eles sacrificavam os filhos como uma forma de dizer para Baal: o ponto que eu adoro a ti é de entregar o meu filho como sacrifício. Mas quando você olha para o povo de Deus, irmãos, aqui, graças a Deus, não acontece com nós. Quando nós olhamos para essa Bíblia, o livro de Jeremias, nós vamos ver, irmãos, que o coração de Deus está sangrando. Nós vamos ver, irmãos, que o coração de Deus está como aquele pai que está angustiado pelo seu filho. O coração daquele Deus, irmãos, está como o coração de um pai que não aguenta ver o filho indo para o caminho da perdição. Deus, querido, olha para o povo e está dizendo: aleluia, Jeremias capítulo 18. Mas se vocês permitissem, eu ia fazer de vocês um vaso novo, conforme o meu querer e conforme a minha vontade. Aleluia. Glória a Nós Deus. pegamos, irmão, Jeremias capítulo 18.